turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero resolver com vocês uma questão que está relacionada à dilatação térmica, ok? Vou ler aqui o enunciado. Uma régua de alumínio tem comprimento 200 centímetros a 20 graus Celsius. O valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius é... Foi dado aqui o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então, pessoal, qual que é a situação do problema? Nós temos aqui uma régua de alumínio. O comprimento inicial dessa régua de alumínio, pessoal, é de 200 centímetros. Essa régua, pessoal, ela tem essa medida nesse valor de temperatura, ou seja, numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. O que nós queremos saber é qual é o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius. Pessoal, o que acontece? Quando um corpo ele recebe energia, as partículas desse corpo vão começar a agitar mais. Sendo assim, elas vão ocupar um espaço maior. Dessa forma, vai ocorrer a dilatação. Nesse caso aqui, vai ocorrer a dilatação linear, que é a dilatação apenas do seu comprimento. E nós queremos calcular qual que é o comprimento final dessa régua de alumínio quando a temperatura passou de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Com o aumento dessa temperatura, essa régua ela vai dilatar linearmente. Então nós vamos ter aqui, uma dilatação linear. Pessoal, sendo assim, fica fácil de calcularmos aqui, o comprimento final da régua. O comprimento final da régua, que é representado por L, vai ser o quê? O comprimento inicial mais o tanto que dilatou a régua, ou seja, mais a variação do comprimento da régua. Então, pessoal, se vocês conseguirem perceber aqui, nós já temos o comprimento inicial. Basta calcularmos aqui, a variação do comprimento dessa régua. E para calcular essa variação, pessoal, nós temos que aplicar a seguinte forma. Variação do comprimento da régua é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. A variação do comprimento da régua é igual. O comprimento inicial da régua é 200 centímetros. O coeficiente de dilatação linear da régua é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação da temperatura. Pessoal, a variação da temperatura aqui é de 40 graus Celsius. Porém, se vocês tiverem dúvida em calcular essa variação, basta você aplicar essa fórmula. A variação da temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, pessoal, sempre quando nós formos calcular a variação de alguma grandeza, eu sempre pego a medida final e subtraio da medida inicial. Nesse caso, nós estamos calculando a variação da temperatura. Sendo assim, eu vou pegar a temperatura final e subtrair da temperatura inicial. Variação da temperatura é igual. Temperatura final é 60 graus Celsius menos a temperatura inicial, que é 20. A variação da temperatura foi de 60 menos 20, 40 graus Celsius. Então, a variação da temperatura tem o valor de 40 graus Celsius. Variação do comprimento é igual. Agora, pessoal, eu vou multiplicar o 200 vezes 2,5 vezes 40. O valor aqui, da variação do comprimento vai ser esse aqui, 20.000 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros. Para facilitar as contas futuras, pessoal, eu vou transformar esse valor para um número decimal. Dessa forma, eu vou ter que andar com a vírgula 5 casas para a esquerda. Esse expoente vai aumentar em 5
Sendo assim, a potência de base 10 vai ser 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 vai ser igual a 1. Variação do comprimento vai ser de 0,2 centímetros. Nós temos aqui o comprimento inicial, que é 200, e nós temos aqui a variação do comprimento, que é 0,2. Foi o tanto que essa régua de alumínio dilatou. Agora, para calcular o comprimento final, basta somar esses dois valores. O comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação do comprimento. O comprimento final é igual a 200 mais 0,2. O comprimento final é igual a 200,2 centímetros. Pessoal, o que significa isso? Significa que quando houve a variação de temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, essa régua de alumínio passou de 200 centímetros para 200,2 centímetros. Sendo assim, a resposta é a letra B. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Fiquem com Deus e até a próxima resolução. Até mais!